Voltei com a transmissão aqui do Instagram. Pronto, voltou a transmissão do Instagram. É porque é só 1 hora a transmissão. Você não pode exceder 1 hora. Então vamos lá. Então, além de prevenir úlceras por pressão, a mudança de decúbito ela vai oferecer conforto ao meu paciente. O repouso, vai melhorar o repouso do meu paciente. Então, eu posso mudar o decúbito do meu paciente para um lado, para o outro, virar, levantar a perna, acolchoar. Isso vai apresentar conforto para o paciente, tá certo? Mas a gente também tem que ter bom senso. Esse paciente, ele pode ter mudança de decúbito, porque, como eu já falei, se o paciente ele for muito grave, o paciente ele está lá muito grave, em uso de droga vasoativa, muito grave mesmo. A gente vai estar lá mudando o decúbito do paciente para lá e para cá. A gente pode acabar instabilizando esse paciente, né? Então é necessário que a gente tenha uma triagem, que a gente possa observar se esse paciente ele precisa mesmo, se ele pode ter essa mudança de decúbito. Precisar ele precisa, mas se a gente pode fazer, tá certo? Então a gente tem até um reloginho que eu coloquei no slide. A mudança de decúbito ela é sugerida que seja feita a cada 2 horas. Eu vou mudar o meu decúbito do paciente a cada 2 horas para prevenir essas úlceras e para oferecer conforto a esse paciente. Então a gente geralmente coloca um relógiozinho no leito de UTI com as posições definidas para cada hora, tá certo? Então para a equipe de enfermagem ter um discernimento e ter aí um dimensionamento de como será essa mudança de decúbito, tá certo? Outra situação que a gente vai se deparar com o nosso paciente é a contenção no leito, né? O que é a contenção do paciente no leito? Quando a gente manuseia o paciente ele está desorientado. Acontece muitas vezes você ter um paciente desorientado no leito, na sua UTI. O paciente ele está bem desorientado. O paciente ele está... se o paciente ele estiver desorientado, a primeira coisa que ele vai fazer é querer arrancar todos os dispositivos que ele tem. O paciente, quando ele está acordando da sedação, né, o paciente ele está entubado, ainda com um tubo na boca, mas ele está acordando da sedação, né? Ou seja, ele está começando a acordar para extubar o paciente. O que é extubar? É retirar o tubo e o paciente voltar a respirar normal, né, pelas suas vias aéreas. Então esse paciente ele vai estar muito agitado. Se você não conter esse paciente ele vai arrancar o tubo, esse paciente vai arrancar a sonda, esse paciente vai arrancar o dispositivo, o catete central. Então a gente precisa conter esse paciente muitas vezes. A contenção ao leito é uma prescrição médica, tá certo? O médico ele precisa prescrever para que a gente contenha o paciente. Tá bom? A gente também não pode conter o paciente de toda forma. A gente tem que ter uma técnica para fazer esse tipo de contenção, para não machucar o paciente. A gente tem que ter esse tipo de discernimento, tá bom? Eu vou colocar aqui o celular no carregador. Pronto. Opa. Só um minuto. Então, a contenção do paciente, ela é uma prescrição médica, tá certo? O médico ele vai pedir para conter esse paciente, vai prescrever essa contenção e a gente vai poder conter o paciente. É uma medida de segurança do paciente, para que ele não venha arrancar os seus dispositivos, para que ele não venha pular da cama, a querer cair da cama, porque o paciente, em um leito de UTI, ele vai ficar desorientado. Principalmente quando ele está acordando da sedação, quando ele foi extubado, quando ele voltou a respirar normalmente, ele vai ficar desorientado, ele vai querer se levantar, vai querer sair. E a gente precisa conter esse paciente no leito, tá certo?
As medidas de segurança visam principalmente evitar a queda dos pacientes no leito. Pacientes graves, crianças, idosos inconscientes e agitados devem ser colocados em camas com grades e muitas vezes há necessidade de restringir para evitar queda e retirada dos dispositivos. Então, é necessário a gente conter o paciente para que ele não venha a cair e não venha arrancar os seus dispositivos, tá certo? Então, eu coloquei aqui no slide umas pequenas fotos, tá certo? De um exemplo de pacientes contidos. Pacientes com contenções nas mãos, com contenções torácicas, para que eles não possam se levantar, para que eles não caiam do leito. Né? Então, a gente muitas vezes precisa conter. A gente, às vezes, tem idosos que têm Alzheimer, né? A gente tem crianças que se agitam, pacientes que estão sendo extubados, pacientes agitados. A gente precisa, muitas vezes, conter o leito para ter essa segurança do nosso paciente, tá certo? É uma prescrição médica a contenção do paciente ao leito, mas é necessário que se faça por segurança dele, né? Para que ele não venha arrancar, para que ele não venha tirar os seus dispositivos, para que ele não venha cair, né? É importante que a gente tenha esse conhecimento, esse discernimento, tá bom? Então, além da contenção do paciente, a gente precisa também ter cuidado com os dispositivos que a gente tem no paciente na UTI, né? A gente já viu, a gente já falou diversas vezes. Mandar um beijo aqui para Gigi, minha amiga enfermeira lá de João Pessoa. Martina Bragante, que é a minha amicíssima médica cirurgiã. E Rayane, que é a minha amiga técnica de enfermagem, que eu amo demais. Andréa também. Andréa entrou aqui comigo. Então, para quem chegou agora, isso é uma aula que a gente não conseguiu fazer pelo aplicativo Zoom. Estou aqui gravando a aula e transmitindo para o Facebook para que os alunos possam assistir, tá certo? Então, todas as situações que a gente observa do nosso paciente dentro da UTI, a gente tem que ter tudo registrado, tudo anotado para saber o porquê, né? Principalmente essa questão da contenção. Muitas vezes os pacientes, eles entram os familiares dos pacientes, eles entram para visitar os seus pacientes e aí eles não entendem porque o paciente está contido, porque o paciente está lá no leito. Eles dizem logo, o paciente está amarrado, meu amigo está amarrado, meu pai está amarrado no leito. Então a gente precisa observar e precisa passar para os familiares a necessidade dessa contenção, né? Claro que a gente não vai conter de forma brusca, né, para que o paciente não venha a se machucar, né? A gente não pode machucar o paciente. A gente tem que fazer a contenção do paciente para que ele fique de forma segura, para que ele não arranque os catéteres, as sondas, para que ele não caia do leito, mas também a gente não pode machucar o nosso paciente. Tem que ter esse discernimento e esse cuidado. Tá certo? Então, a gente vai ver os cuidados com sondas, drenos e catéteres do nosso paciente. Vamos ver os conceitos, primeiramente, né? O que são drenos? Drenos são materiais colocados no interior de uma ferida ou de alguma cavidade, visando sair fluidos ou ar que estão ali presentes, evitando o acúmulo e removendo secreções normais ou patológicas. Então, eu tenho meu paciente de UTI que teve algum tipo de descompensação, né? Eu tenho meu paciente de UTI que está precisando de algum tipo de dreno, né? Seja ele dreno torácico, seja ele dreno abdominal. Então, existem vários tipos de dreno que servem para remover fluidos, remover secreções, remover ar, né, de dentro do meu paciente. Por exemplo, o paciente ele fez uma cirurgia, retirou uma um tumor. Desculpa. O paciente retirou um tumor. O local que estava ali, aquele tumor, ele vai ficar um local vago, né? Porque o tumor era grande, ele vai ficar ali um local, um espaço. Então é necessário muitas vezes colocar um dreno para que aquele espaço não acumule líquido, secreção e não venha a infectar. Para que essa secreção saia, ela precisa de um dreno. Tá certo? Então, esses drenos, eles são introduzidos por médicos no ato da cirurgia e servem para drenar fluidos, drenar líquidos e até ar também do nosso paciente. Então,
nós muitas vezes vamos ter no nosso leito de UTI pacientes com dreno, seja ele dreno torácico, dreno abdominal, seja ele... existem vários tipos de dreno que a gente vai aprender, tá certo? O que são sondas? O termo sonda pode referir-se a diferentes tipos de instrumentos e ferramentas. Estes dispositivos estão associados ao verbo sondar, realizar uma investigação ou rastreio de alguma coisa. No âmbito da medicina, a sonda é um aparelho que é utilizado para exploração de cavidades do corpo ou para levar substâncias até elas. Como, por exemplo, como um exemplo são as sondas nasogástricas. Né? O que é a sonda nasogástrica? A gente já viu em nutrição. A sonda nasogástrica, ela é um dispositivo de plástico, né, que vai ser introduzido pelo nariz até o estômago para drenar líquido do meu estômago, do estômago do meu paciente, ou para introduzir algum tipo de substância no meu paciente, seja para medicar, seja para alimentar. Então, algum tipo de substância vai ser introduzida através da sonda. Além disso, a gente vai poder drenar todo o líquido que a gente tem ali no abdômen do nosso paciente. O que acontece? Muitas vezes acontece intoxicação por alimentação, intoxicação por medicamento, né, do meu paciente, e aí eu preciso passar uma sonda para fazer uma lavagem gástrica, remover todo aquele conteúdo do estômago do meu paciente e fazer a introdução de algum tipo de substância no meu paciente, tá certo? Então é um exemplo de sonda. A sonda nasogástrica entra do organismo pela boca ou pelo nariz, atravessa o esôfago e chega ao estômago, tá certo? Então eu coloquei no slide a imagem de um homem com uma sonda nasogástrica e de um dispositivo venoso. Eu vou colocar aqui e mostrar para vocês, ó. É um paciente com uma sonda nasogástrica, tá certo? E aqui é um dispositivo venoso, ou seja, um acesso venoso do paciente, né? Então, esses são dispositivos que a gente utiliza no nosso paciente de UTI. Por quê? Porque são pacientes que precisam de cuidados, que precisam ser infundido medicação. Se o paciente estiver entubado, ele vai precisar se alimentar e vai precisar ser por uma sonda nasointeral ou uma sonda nasogástrica, tá certo? Ó, tem outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Esta aqui é um acesso também venoso. Ó. Pronto. Então a gente classifica de 3 formas: a forma e a ação. A primeira sonda, o primeiro dreno que a gente vai classificar é o por capilaridade. A saída das secreções se dá através da superfície externa do dreno. Não há passagem de líquidos pela luz. Gravitação. Utiliza-se catéteres de grosso calibre colocados na cavidade e conectados a bolsas coletoras ou borrachas de látex, como por exemplo o dreno de tórax, né? O dreno de tórax, ele é um dreno que é colocado direto no tórax do paciente até o pulmão para drenar algum tipo de líquido, né? E ele é colocado através da gravidade. A gente coloca a bolsa coletora embaixo e o líquido vai saindo pelo dreno, tá certo? Então é um dispositivo que é fixado, é ponteado e a gente precisa, no manuseio do paciente, ter cuidado para que a gente não remova esse dreno, tá certo? A sonda nasointeral, a sonda nasogástrica aberta, ou seja, quando o paciente está entubado, que ele apresenta muito líquido no estômago, para ele não vomitar pela boca, a gente introduz a sonda nasogástrica e coloca a bolsa coletora embaixo, tá certo? Para que esse paciente, para que a gente possa drenar todo o líquido do estômago do meu paciente, tá bom? Então é por gravidade, a gente coloca embaixo e na medida que o paciente estiver deitado, esse líquido ele vai saindo pela sonda. E também existe o dreno de sucção, né? Os drenos de sucção são geralmente utilizados em circunstâncias em que prevê o acúmulo de líquido em grande quantidade ou por períodos prolongados. Então, os drenos de sucção, eles são drenos que sugam
o líquido de dentro da cavidade, né? A gente tem como exemplo o dreno de sanfona, né? Que é um dreno, parece uma sanfoninha, a gente aperta e deixa ele sugando. A gente tem um dreno de Black, que é como se fosse uma bolinha assim, a gente aperta e deixa ele com vácuo para que ele vá sugando através da sucção todo o líquido da cavidade. E, enfim, existem vários tipos de drenos que a gente vai utilizar. Qual é o cuidado que a gente precisa ter com esses drenos? A gente precisa ter cuidado para não removê-los, né? Através do banho, através da manipulação, do manuseio do paciente. A gente precisa ter cuidado para não remover esse tipo de dreno, tá certo? Porque esses drenos eles são colocados em um ambiente... em um bloco cirúrgico, é um procedimento cirúrgico, então a gente precisa ter cuidado. Exceto as sondas, né? A sonda vesical, a sonda nasogástrica, são colocados pelo enfermeiro. Agora, os drenos abdominais, drenos de tórax, são procedimentos cirúrgicos e que a gente precisa ter cuidado para não remover, porque vai expor o paciente a mais um procedimento para recolocar esse dreno, tá certo? Então, a gente tem também o catéter intravenoso, né? É um dispositivo intravenoso, né? Nós temos os dispositivos capilares, os dispositivos por sucção, os dispositivos por gravitação e os dispositivos intravenosos, que são procedimentos invasivos, comuns. São catéteres geralmente siliconados, podendo ter agulha por dentro, como é o caso dos catéteres periféricos, ou agulha por fora, como é o caso dos catéteres para punção venosa central. Então, esse tipo de dispositivo, ele é um dispositivo venoso, né, para você poder encontrar o sistema vascular do paciente, poder encontrar a veia, tá certo? Do paciente. Eu tenho aqui como exemplo o gelco, que vocês já viram aí em farmacologia, vocês já puncionaram, né? Eu acho que vocês já viram o gelco, ó. O gelco, eles são catéteres venosos periféricos, tá certo? Mas são dispositivos também. O meu paciente, se ele estiver consciente orientado dentro do leito UTI, se estiver sem droga vasoativa, se estiver apenas com hidratação, a gente vai deixar um catéter venoso periférico nesse paciente, mas é um dispositivo. Se a gente perder esse dispositivo na hora da manipulação do paciente, o paciente vai ser novamente exposto a puncionar novamente essa veia, além de ser desconfortável para o paciente, o paciente ele vai gerar um risco para ele, né? Porque de toda forma é um procedimento invasivo, tá bom? E também tem os catéteres central, de punção venosa central, que são catéteres venoso, mas que são em veias mais grossas, né? São de forma central, para que a gente possa infundir medicações de grande volume, para que a gente possa infundir medicações, drogas vasoativas, que são aquelas drogas que podem causar algum distúrbio vascular no nosso paciente, né? Então, o paciente que não tem condição de acesso periférico, a gente vai partir para um catéter central, né? É o médico que punciona, tá certo? Geralmente ele punciona na jugular interna, na subclávia, né? É um procedimento invasivo, um procedimento estéril e que também pode gerar infecção para o nosso paciente. Então, quais são as condições de fazer um catéter central? O paciente não tem condição de punção venosa periférica, se faz um catéter central. O paciente vai utilizar drogas vasoativas, ou seja, drogas que podem causar distúrbios vasculares. O paciente vai utilizar o catéter venoso central, que é um catéter mais calibroso, colocado pelo médico e que vai durar aí mais tempo, tá certo? Vai durar bastante tempo aí no nosso paciente. Enquanto esse paciente estiver com esse catéter, a gente vai poder medicar o paciente, ele vai poder tomar dieta parenteral, hidratação, medicação, droga vasoativa, tudo através desse catéter, tá certo? É um catéter que vai durar mais e a gente precisa ter cuidados com ele também. A gente precisa estar trocando o curativo desse catéter, a gente precisa estar observando se tem algum sinal de infecção nesse catéter.
A gente precisa também ter cuidado para não remover esse catéter na hora da manipulação do nosso paciente, tá certo? Então são cuidados básicos que a gente precisa ter. Ô, professor, Diga. mas só quem pode fazer esse... Não entendi, Alexandre. Repete novamente. O acesso central, só quem pode pegar é o médico. Isso, o acesso central quem pega é o médico, tá certo? A gente pega o acesso periférico. Tá certo? Nós temos aqui também, no aparelho digestivo, a gente vai utilizar alguns tipos de dreno também, né? Estômago e esôfago são utilizados tubos de borracha tipo Levin, são menos irritantes, mas os tubos de polietileno necessitam de menos cuidados, utilizados para descompensação gástrica e remoção de resíduos gástricos e esôfago no pré-operatório e obstrução completa desses órgãos. Ó, nós temos como exemplo as sondas nasogástricas que eu já falei. Eu trouxe até uma aqui para vocês. Um exemplo de sonda. Essa é pequenininha, mas é um exemplozinho, tá vendo? Ó. Essa é um exemplo de sonda. Uma sondinha nasogástrica pequena. Essa sonda ela é colocada do nariz até o estômago do paciente. E ela fica aqui para fora, ó, para que a gente possa tanto drenar líquido como alimentar esse paciente. Ela também serve. A gente já viu isso em outras disciplinas. Nós temos drenos de vias biliares, como os tubos de Kerr, que são tubos em T, podem ter material plástico ou de borracha, colocado nas vias biliares extrahepáticas para drenagem externa, descompensação ou como próteses modeladores, pós-anastomose biliar, né? Então, são alguns tipos de dreno. Nós temos drenos também que são utilizados para o reto e sigmoide, né? Tubos de polietileno para evacuação de conteúdo, líquidos ou gases da porção distal do cólon. Nós temos como exemplo dreno Penrose, né? Que são drenos que a gente coloca no abdômen para colocar para a região do abdômen, né? E também para a introdução de diversas substâncias, como líquidos para lavagem, contraste, medicamentos, certo? Na cavidade abdominal, podem ser utilizados drenos como Penrose, né? Na verdade, são para a cavidade abdominal. Ou drenos tubulares de polietileno. A escolha se faz pelo volume esperado de secreção, tempo de permanência na cavidade, necessidade de infusão de líquidos ou drogas, risco de erosão de alças intestinais ou vasos. Então, a gente tem aqui dois tipos de dreno. Esse é o dreno Penrose, esse pequenininho aqui. É um drenozinho bem pequenininho, que é colocado na cavidade abdominal do paciente, tá certo? Nós temos também o dreno urinário, que são de dois tipos. Nós temos o catéter uretral, né? E a sonda de demora, o catéter de Foley, que a gente utiliza para drenar a urina do nosso paciente, né? O primeiro indicado somente em casos de retenção urinária aguda e o segundo nos casos em que há necessidade de observação contínua do fluxo urinário. Geralmente, o paciente quando entra em UTI e é um paciente que é considerado grave, o médico prescreve logo a sonda de Foley, que é um catéter de demora. Essa sonda, vocês podem observar aqui, ela é colocada, introduzida na uretra do paciente para a drenagem de diurese, né? Essa sonda aqui, no caso, ela é de 3 vias. Ela é utilizada tanto para drenar como para lavar a uretra do paciente. Uma via é para a gente colocar água destilada para insuflar o balonete. Outra via é para saída da urina e outra via é para lavagem, para a gente poder lavar a uretra, a bexiga desse paciente, certo? Então, o paciente, quando está grave, ele é colocado direto uma sonda
vesical, certo? Para que a gente possa acompanhar a diurese desse paciente e para que a gente possa também drenar a urina desse paciente, porque o paciente ele vai estar grave, ele não pode estar com diurese espontânea, ó. Esse balonetezinho ele é colocado dentro da bexiga do meu paciente. Então ele fica com esse balonetezinho lá na bexiga do paciente, ó, para que a sonda não saia de dentro da bexiga e fica drenando a urina, tá certo? Então essa é a sonda vesical de Foley, tá certo? Que é colocada no meu paciente para drenar a urina e para fazer lavagem na bexiga do meu paciente, tá bom? Nós temos também os drenos de tórax. Esse tipo de dispositivo é um dispositivo que é introduzido dentro do tórax do paciente para drenar algum tipo de líquido. São utilizados para retirar coleções líquidas e gasosas que venham a interferir com o bom funcionamento dos sistemas envolvidos. Pode estar localizado na cavidade pleural, cavidade pericárdica ou mediastino. Então, existem alguns tipos de drenos de tórax. Tem uma pergunta de Simone. Lorinaldo, essas sondas também são colocadas em crianças em tamanhos diferentes? Sim, mas não é essa grandona, tá certo? Para criança tem a específica. Tudo para criança é diferente, tá certo, Simone? Essa daqui é de adulto. Ela vem através de uma numeração. Ó. Essa daqui é número 18. Tá vendo? Número 18, essa sonda. Elas têm a numeração, número 12, número 14, número 16, 18, 22. E o calibre ele vai de acordo com a numeração, certo? Quanto maior, mais calibrosa, tá certo? Então, os drenos de tórax, eles podem ser tanto da cavidade pleural, como da cavidade pericárdica, como do mediastino, né? O paciente ele tem algum distúrbio, fez uma cirurgia cardíaca, ele pode colocar um dreno pericárdico, por exemplo. O paciente apresentou pneumotórax, né? Hemotórax, que a gente já viu em outras aulas o que seria. O médico vai colocar o dreno de tórax, né? Para ser drenado material de dentro da pleura do paciente, tá certo? Então ele é localizado, ó, ele fica aqui. Esse daqui é um exemplo de dreno de tórax que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? O paciente tem um dreno de tórax aqui. Ele é colocado em procedimento cirúrgico também, tá certo? Colocado em procedimento cirúrgico. O paciente vai estar lá na sala de cirurgia para ser colocado ou dentro da UTI também, mas é um procedimento cirúrgico. Vai ser suturado para que não saia, para que não seja removido. E a gente quanto profissional da enfermagem, tem que ter esse cuidado de não remover esses dispositivos, porque podem expor o paciente a outro procedimento e o paciente pode vir a ter complicações por isso, tá certo? Por fim, e não menos importante, como os dispositivos, nós temos o tubo traqueal, né? Que é o tubo famoso paciente intubado. O que é o paciente intubado? O paciente intubado é o paciente que utiliza esse tubo, né? É um tubo de plástico, acho que polietileno, né? E esse tubo ele é introduzido da boca do paciente através da traqueia até o início do pulmão do paciente, né? Até a traqueia do paciente. Ele serve para fazer o paciente respirar, né? Para manter a ventilação mecânica do meu paciente, né? Então, esse tubo ele ficou famoso agora depois da pandemia de coronavírus, né? Porque muitos pacientes precisam ser intubados, pacientes de Covid precisam ser intubados por conta da troca gasosa, por conta da dispneia, do desconforto, por estar dessaturando, né? Então, qual é o critério para intubar o paciente? É a troca gasosa desse paciente ou desconforto respiratório muito grande, que de todas as formas que a equipe tenta, com máscara de reservatório, com ventilação mecânica não invasiva, você não consegue fazer com que esse paciente melhore o padrão respiratório. Então, o médico, quem intuba, certo?
ele vai decidir se o paciente vai ser entubado ou não. Nós da enfermagem vamos prestar apoio e assistência ao médico no procedimento de intubação. É muito comum dentro da UTI você ver os pacientes sendo entubados, né? Porque nós vamos acompanhar aí muitos pacientes que vão desestabilizar e vão precisar serem entubados, tá certo? Então, o tubo traqueal, para quem não conhece, ó, esse é um tubo 7, ele tem numerações também, ó, 7, tá vendo? E ele vai ser introduzido na traqueia do paciente pelo médico e esse tubo ele vai ficar para fora para que seja conectado o respirador mecânico aqui e seja mantido a ventilação do paciente. Esse tubo também vai ser como uma fonte de retirada de secreções do meu paciente. Tá certo? O paciente, quando ele for entubado, ele vai começar a ter secreção e a gente vai aspirar o paciente. A gente vai ter uma aula prática em breve sobre a aspiração de vias aéreas e a gente vai aprender. Aí vocês perguntam o que é esse fiozinho que fica aqui pendurado, ó, no tubo. O nome disso é cuff, né? Ele serve para suflar esse balonetezinho aqui, igual o da sonda Foley, tá certo? Então, esse balonetezinho ele vai ficar aqui dentro da traqueia. A gente vai suflar. A gente não, o fisioterapeuta, né? Ele é responsável pela ventilação mecânica. E esse balonetezinho vai ficar suflado dentro da traqueia do meu paciente. Servindo para quê? Tanto para vedar quanto para segurar o tubo também, né? Mas a principal serventia dele é para vedar, para que a secreção da cavidade oral do paciente não desça para o pulmão. Afinal, ele está com um dispositivo invasivo dentro da traqueia. Então, toda a secreção que vai fica por aqui. Ela não desce para o pulmão, porque o cuff ele impede. Ele serve para vedar a traqueia do meu paciente. Tá certo? Então, o tubo orotraqueal, eles são utilizados para manter as vias aéreas pérvias, proteger as vias aéreas isolando do aparelho digestivo, permitir ventilação com pressão positiva e facilitar a aspiração de secreções da traqueia e dos brônquios. A intubação pode ser traqueal e pode ser também de outras formas, mas aqui a gente mais vê de forma comum é a intubação orotraqueal, que é iniciando na boca até a traqueia, né? E o paciente vai sendo ventilado através desse tubo. Então, isso aqui é o tubo que a gente disse que o paciente foi intubado, tá bom? Então, também coloquei imagens aqui de pacientes intubados, ó. Um desenho, na verdade. Tá vendo, ó, como é posicionado o tubo? E aqui do lado nós temos um tubo como esse que eu mostrei aqui ao vivo para vocês. Então, quando a gente voltar a ter aulas práticas, a gente vai ver a aspiração traqueal, tá certo? A gente vai ver a questão do tubo, dos tamanhos de tubo, tamanhos de sonda, porque tudo isso tem um tamanho diferente, né? Cada um tem um tamanho. Então, o médico ele vai avaliar através da condição do paciente, através do tipo, do biotipo do paciente, ele vai avaliar qual que vai ser colocado. Como Simone perguntou, o que é colocado em criança é diferente, não é esse mesmo, tá certo? Então, são procedimentos, são dispositivos diferentes. Porém, os cuidados são os mesmos. E o principal cuidado em todos esses dispositivos que a gente observou até agora é realmente a perda. A gente não perder esses dispositivos no manuseio do nosso paciente. Então, a gente tem que observar se os dispositivos estão com sinais de infecção, se os dispositivos estão bem fixados. E a gente deve ter cuidado para não perder esses dispositivos. Por quê? Se eu perco um tubo desse paciente, eu vou virar o paciente, viro de todo jeito. O tubo saiu, o médico vai ter que vir para entubar o paciente de novo. Esse paciente ele vai poder ter uma parada cardiorrespiratória nesse meio tempo, por não estar recebendo a ventilação adequada, tá certo? E vai poder morrer, né? E pode até morrer. Então é importante que a gente tenha cuidado no manuseio desses dispositivos, tá certo? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Acolhimento, comunicação efetiva, seguir o protocolo da instituição, lavar as mãos antes dos procedimentos, utilizar luvas, avaliar os locais, anotar
as datas, anotar as horas que a gente introduz, que a gente manuseia, que a gente faz o curativo. A anotação de enfermagem ela é muito importante. A gente precisa anotar tudo. Realizar a troca diária dos curativos. Avaliar os sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? São sinais de infecção. Né? A gente tem que avaliar se tem vermelhidão, se tem saída de secreção, saída de prurido, né? Desculpa. Saída de pus, saída de secreção, saída de se está vermelho, se está com algum tipo de sinais flogísticos, né? E informar o médico, né? O médico aí vai avaliar se precisa de alguma medicação, se precisa remover esse dispositivo e colocar outro, tá certo? Orientar ao usuário e aos familiares sobre o uso desse dispositivo. Qual é a importância? Quando o familiar ele chega para olhar o paciente que está entubado, ele vai se chocar, ele vai perguntar, né? Então a gente, quanto papel da enfermagem, a gente tem que estar ali de mãos dadas com o médico, com toda a equipe multiprofissional, para poder orientar a família, para poder orientar o paciente sobre tudo que está acontecendo com ele, tá certo? Ao manusear o paciente com tubo, sondas, drenos e catéteres, devemos observar e manter cuidado para não remover o dispositivo de forma indesejada, observar sinais de infecção e não traumatizar o paciente. A humanização ela está acima de tudo. Seja humano. Então, para manusear o paciente, não é só porque o paciente está entubado, que o paciente está sedado, que ele não está sentindo, que ele não está vendo, que ele não está sentindo dores. Então, para tudo isso, a gente tem que ter esse olhar humanizado, de saber manusear o paciente com esses dispositivos, de manter o paciente bem, confortável, de não lesionar o paciente com os próprios dispositivos dele, né? Então a gente vai ter que aprender a ter esse olhar humano para o nosso paciente, né? Logo, logo as nossas aulas práticas estão voltando. A gente vai voltar a ter aula prática. E eu vou ensinar vocês bem direitinho como é que a gente manuseia os pacientes com dispositivos, com sondas, com drenos, com tubos, tá certo? Para que vocês saiam profissionais excelentes. Então é só isso por hoje, tá certo? A nossa aula. Foram mais de 2 horas de aula, porque a gente começou antes, né? E nós vamos para a próxima semana, se Deus quiser, vai dar certo a transmissão pelo aplicativo Zoom. Mas vou mandar a atividade para vocês no grupo, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço para todo mundo. Tudo certo. Muito obrigado pela presença de todos aqui no Instagram. Encerrando aqui a reunião. Encerrando a aula. Um abraço para Cibele, maravilhosa anestesista lá de João Pessoa, que acompanhou também por alguns minutos. Érica, minha amiga. Paulo, meu amigo lá do Nossa Senhora das Neves. Felipe, meu doutor, Felipe. Um abraço a todos. Na próxima aula a gente vai ver os cuidados com os pacientes, né? Dar continuidade dos cuidados com os pacientes de drenos, tubos e sondas. A gente vai ver todo esse cuidado, o manuseio desses pacientes, tá certo? Na próxima aula. E a gente vai estudar também um pouco sobre os cuidados de enfermagem, nas coletas de exames laboratoriais, na coleta de urina, na troca dos dispositivos, tá certo? Eu espero todos vocês na próxima aula, no sábado. Um abraço para Tássia, minha eterna coordenadora Tássia. Amo de coração. Felipe, meu doutor, lá de Pitimbu, diretamente. Então, um beijo. Estou encerrando aqui a live. Na próxima semana eu posso até transmitir novamente pelo Instagram, tá certo? Cheiro para todos.